Meu nome é Lavínia Meireles e tenho 35 anos. 6 dias após enterrarmos minha mãe, meu irmão trocou as fechaduras da casa, que cresci, e jogou as coisas da minha filha na varanda, debaixo de chuva. Os tênis da Liz estavam encharcados. O coelho de pelúcia dela estava com o rosto virado para baixo numa poça d'água, e Cássio ficou parado na porta, a porta do nosso pai, a porta de uma casa que está nesta família desde 1890, e me disse que eu não era ninguém. As terras ficam com o filho homem dos Meireles, ele disse. As filhas casam e vão embora. Você já deveria ter aprendido isso há muito tempo. Ele disse mais depois disso. Ele disse, espero que aproveite ficar sem teto. Ele disse que tinha se certificado de que eu não receberia nada. Mas eis o que Cássio não esperava. Havia uma sessão final naquele testamento. E, quando o advogado leu em voz alta, quando anunciou meu patrimônio líquido para uma sala cheia de pessoas que passaram a minha vida inteira, me chamando de a filha que sobrou, meu irmão caiu duro no chão. Bem-vindos de volta ao Vingança Oculta em Família, o canal onde as pessoas quietas finalmente dão a última palavra e a papelada é quem grita por elas. Se uma família já fez você se sentir como o filho reserva, aquele que eles esqueceram de contar, essa história é para você. Deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e que horas são. E não se esqueça de se inscrever. Agora, deixe-me levar Luz de volta a Morretes, no Paraná, população de 8.000 habitantes, mais ou menos, onde o sobrenome Meireles ainda significa alguma coisa. Ou pelo menos, costumava significar. Morretes fica onde o rio Nundiaquara corta a serra. É o tipo de cidade onde as pessoas sabem o nome do seu avô, o seu score no Serasa, e em qual banco você senta na missa de domingo. Os Meireles fundou a loja Marcenaria Meireles, filho em 1947, e a placa de embuia esculpida, a mão ainda está pendurada na rua 15 de novembro. Meu pai, Alceu Meireles, administrou aquela marcenaria por 31 anos. Ele era bom com as mãos e terrível com as filhas. Eu digo filhas, mas só havia uma, eu, e. Então havia Cássio, 6 anos mais velho, o filho primogênito, aquele cujo nome se encaixava na placa. Enquanto crescíamos, a divisão era simples. Cássio ia para a marcenaria depois da escola. Eu ia para a cozinha com minha mãe, Dulce. Cássio aprendeu a juntar tábuas e ler plantas de construção. Eu aprendi a fazer empadão e a ficar quieta. Meu pai tinha uma frase que repetia como uma oração. Todo almoço de Páscoa, toda época de pagar o IPTU, toda vez que alguém perguntava sobre o negócio, as terras ficam com o filho homem dos Meireles, as filhas casam e vão embora. Ele dizia isso do mesmo jeito que se diz que o sol nasce no leste. Não era crueldade, era apenas um fato. Dulce apertava os lábios e passava a travessa de farofa. Eu encarava meu prato e contava os grãos de arroz. Quando eu tinha 15 anos, perguntei ao meu pai se podia trabalhar na marcenaria aos sábados. Ele olhou para mim como se eu tivesse pedido para refazer a fiação da casa. Para quê? Ele disse. Você não vai ficar. Eu saí de Morretes 3 anos depois, com uma mochila de lona e um lápis de carpinteiro achatado que meu pai havia me dado quando eu tinha 9 anos. O tipo que os carpinteiros usam, com um grafite largo. Ele o tinha colocado atrás da minha orelha numa tarde e dito, pronto, agora você parece uma Meireles. Foi a única vez que ele me disse isso. Eu paguei meus próprios estudos na Universidade Federal do Paraná, me formei em Ciências Contábeis e depois fiz um mestrado em Auditoria Forense. É o tipo de trabalho onde você segue o rastro do dinheiro por empresas de fachada e notas, fiscais falsas, até encontrar a pessoa que achou que era mais inteligente que a planilha. Eu era boa nisso, muito boa. Aos 26 anos, estava trabalhando em um escritório em Curitiba, desmembrando casos de fraude que apareciam no Jornal Nacional. Aos 29, abri meu próprio escritório, o Meireles Perícia Contábil. 3 funcionários, depois 8, depois 22. Eu construí isso num escritório alugado em cima de uma pastelaria na Avenida Batel e construí sozinha. Cássio chamava meu trabalho de empreguinho de calculadora. Meu pai chamava de
algo para passar o tempo até você arrumar um marido. Dulce, minha mãe, apenas perguntava se eu estava comendo direito. Ninguém em Moretti sabia o que era auditoria forense, e ninguém se importava em aprender. Nos jantares de família, quando Cássio falava sobre a expansão da marcenaria ou seu plano de comprar casas velhas, reformar e vender, meu pai se inclinava para frente e concordava com a cabeça. Quando eu mencionava ter fechado um caso de fraude de 7 dígitos para um cliente que era uma das maiores empresas do país, ele dizia: "Que bom, Lavínia. Passa os pãezinhos." Então parei de mencionar. Parei de falar sobre o escritório, os clientes, o crescimento. Eu guardava o lápis de carpinteiro no bolso interno da minha bolsa, um retângulo achatado de cedro e grafite que cheirava a marcenaria, a serragem e as mãos do meu pai. Eu o carregava para todo lugar, não porque sentia saudade dele, exatamente, mas porque me lembrava de como um Meireles deveria ser, e quão, silenciosamente, eu havia me tornado um. De qualquer forma, quando vendi a participação majoritária do meu escritório, em 2023, meu patrimônio líquido passava de R$ 5 milhões. Minha família achava que eu alugava um apartamento de 1 quarto e dirigia um Honda Civic. Porque não tinha condições de ter algo melhor. Eu dirigia um Honda porque gostava dele. Ninguém nunca perguntou. Meu pai morreu há 14 meses. Ataque cardíaco. Ele estava em pé na plena elétrica da marcenaria numa manhã de terça-feira, passando um pedaço de carvalho branco pelas lâminas, e seu coração simplesmente parou. Os paramédicos disseram que ele já tinha partido antes mesmo de cair no chão. Recebi a ligação na minha mesa em Curitiba. Bárbara, minha sócia, me dirigiu até Morretes porque minhas mãos não paravam de tremer tempo suficiente para segurar um volante. Quando cheguei, Cássio já estava comandando a sala de estar, aceitando condolências, apertando a mão de homens do Rotary Club. Ele tinha vestido um blazer. Parecia um homem que esteve ensaiando para esse papel a vida inteira. Eu cuidei de todo o resto, os arranjos da funerária, as certidões de óbito, as ligações para o seguro, o boletim da igreja. Dulce estava vazia demais para funcionar. E Cássio estava ocupado demais, sendo o filho enlutado em público para fazer qualquer trabalho de filho enlutado em particular. Eu não reclamei. Esse é o meu defeito, se você quiser chamar assim. Eu vejo uma lacuna e a preencho. Vejo um trabalho que ninguém quer e eu o assumo. Excesso de responsabilidade, meu terapeuta chama isso. A compulsão de carregar tudo sozinha porque ninguém te ensinou que era seguro colocar as coisas no chão. Após o funeral, notei algo. Dulce teve uma reunião com o Dr. Teodoro, o advogado de inventário dos meus pais, no escritório dele na rua 15 de novembro. Ela foi sozinha. Voltou mais quieta que o normal, mas mais firme, como alguém que tomou uma decisão. Perguntei se estava tudo bem. Ela deu um tapinha na minha mão. Os assuntos do seu pai são complicados, ela disse. Teodoro está resolvendo. Eu não insisti. Eu deveria ter insistido, mas tinha a Liz para cuidar, um escritório para administrar e uma mãe que parecia querer carregar essa única coisa sozinha. Então, eu deixei. Dulce teve um AVC há 6 semanas. Ela estava sentada no jardim arrancando ervas daninhas do canteiro que mantinha desde que nasci, e algo no cérebro dela cedeu. A vizinha a encontrou caída de bruços nas margaridas. Ela morreu no hospital municipal 3 horas depois. Eu estava no carro 20 minutos após a ligação. Liz sentou no banco de trás, assistindo as terras agrícolas do Paraná passarem pela janela em um borrão, sem dizer nada porque crianças de 7 anos conseguem sentir quando algo é grande, demais para palavras. O funeral foi na igreja matriz, onde 4 gerações de Meireles foram batizadas e enterradas. 100 pessoas vieram. Cássio fez o discurso. Ele ficou no púlpito em um terno de lã fria chumbo Ricardo Almeida. Se eu tivesse que adivinhar, e falou por 12 minutos. Ele falou sobre carregar o nome da família. Falou sobre a marcenaria. Falou sobre o que significava ser o filho de um Meireles, de pé onde seu pai e seu avô estiveram. Mencionou a comida de Dulce. Mencionou o jardim dela.
Ele não mencionou que ela passou os últimos 14 meses sozinha naquela casa, lidando com um luto que não deveria ter que lidar sozinha. Ele não me mencionou em momento algum. Depois, no salão paroquial, tia Zélia, a irmã mais nova de Dulce, me puxou de lado e apertou meu braço. Uma cerimônia linda, ela disse. Seu pai estaria orgulhoso do Cássio. Eu quase ri, mas não ri. No cabideiro, enquanto ajudava Liz a vestir a jaqueta, um homem de terno de lã, cinza, apareceu ao meu lado. Dr. Teodoro, 66 anos, seco como pó de giz, o tipo de advogado que mede as palavras como um farmacêutico mede comprimidos. Fique na cidade, ele disse baixinho. Seu pai fez mudanças no testamento após os problemas do Cássio. Vocês vão querer ouvir, vocês dois juntos. Então, ele acenou uma vez e se afastou. 6 dias após o funeral, Cássio me ligou. Eu estava na cozinha da casa dos meus pais, a casa da minha mãe, fazendo mingau de aveia para Liz. A luz da manhã entrava pela janela acima da pia do mesmo jeito de sempre, plana e dourada, iluminando os grãos de poeira sobre a bancada. Preciso que você saia até sexta-feira, Cássio disse. Sem preâmbulo, sem como você está. Apenas a exigência, como um empreiteiro dando um prazo. Como é que a casa quebrou, ela é minha. O pai deixou isso claro por 30 anos. O inventário é uma formalidade. O Teodoro vai confirmar isso. Preciso que você e a garota saiam para que eu e a Pamela possamos começar a reforma. A garota? Ele chamou a minha filha de a garota. Ainda não tivemos a leitura. Eu disse, não há o que ler. Você conhece a regra. As terras ficam com o filho homem. Você foi embora. Eu fiquei. Fim de papo. Eu podia ouvir a Pamela ao fundo. A voz dela era algo agudo e afiado. Diz pra ela sair na sexta, no máximo, amor. Agarrei a bancada. Liz me observava da mesa, com a colher no meio do caminho, para a boca. Não vou embora até o Teodoro ler o testamento, eu disse. Então você vai embora sem nada, Cássio respondeu. E então? E quero que ouça. Isso com atenção porque ele disse isso como se tivesse praticado, como se fosse uma fala de um roteiro que vinha escrevendo na cabeça há anos. Espero que aproveite ficar sem teto, Lavínia. Eu me certifiquei de que você não vai receber nada. Ele desligou. Coloquei o telefone na bancada com a tela para baixo. Terminei de fazer o mingau de aveia. Sentei de frente para minha filha e comi, porque é isso que você faz quando alguém tenta tirar o chão sob seus pés. Você firma os pés e come o seu café da manhã. Quando testei minha chave na porta da frente naquela noite, a fechadura já havia sido trocada. A chave de latão em seu chaveiro de couro rachado, aquela que meu pai me deu aos 18 anos dizendo, para quando você vier em casa, girou no cilindro e não destrancou nada. As caixas já estavam na varanda quando dei a volta pelos fundos. 3 caixas de papelão de mudança, do tipo barato da loja de materiais de construção da avenida principal. As roupas da Liz, minha mala, a caixa de receitas da Dulce, aquela que ela me prometeu, a que tinha fichas com a letra dela de 40 anos atrás. Tudo, isso afundado em 1 centímetro de água da chuva nas tábuas de madeira, onde minha mãe costumava tomar o café da manhã. Pamela abriu a porta da frente. Ela estava usando um chale de cachemira creme, segurando uma taça de vinho, tinto como se estivesse recebendo convidados numa galeria de arte. Ah, ela disse, me olhando do jeito que você olharia para um entregador que apareceu no endereço errado. Você ainda está aqui. Onde estão as coisas do quarto da Liz? Perguntei. Onde estão os livros? Dela? Cássio embalou tudo o que era seu e dela. Esta não é realmente a casa dela, Lavínia. Ela visitou o quê? Umas 4 vezes. Ela falou como se a geografia fosse a medida do pertencimento, como se uma criança de 7 anos precisasse merecer seu lugar na casa da própria avó. Senti algo travar atrás das minhas costelas. Não raiva, exatamente, mas clareza. Caminhei até o carro, carreguei as caixas no porta-malas e prendi Liz na cadeirinha. Então voltei para a varanda. Pamela ainda estava lá, bebendo o vinho, me assistindo como se fosse um show. Você pode ficar com os cadeados, eu disse. Pode ficar com todos os cômodos desta casa.
Mas você nunca mais vai falar sobre a minha filha de novo. Nem para mim, nem para o Cássio, nem para ninguém nesta cidade. Isso não é um pedido. O sorriso de Pamela afinou. Ela recuou para dentro e fechou a porta. Entrei no carro. Liz segurava o coelho de pelúcia úmido contra o peito. Para onde nós vamos, mãe? Ela perguntou. Eu ainda não tinha uma resposta. Apenas dirigi. Acabamos no motel Beira Rio na BR 277, a 1 quilômetro da cidade. R. 150 a diária. 2 camas de casal, micro-ondas e uma janela com vista para o estacionamento na direção do rio. Liz achou que era uma aventura. Ela pulou na cama e perguntou se podíamos pedir pizza. Eu disse que sim porque não conseguia dizer mais nada sem que a minha voz falhasse. Sentei na ponta da outra cama e encarei meu celular. Eu tinha um apartamento em Curitiba. Tinha uma vida lá, uma vida boa. Eu podia colocar a Liz no carro, dirigir por 1h30 serra acima e nunca mais colocar os pés em Morretes. Deixar o Cássio ficar com a casa. Deixar ele ficar com a placa e a marcenaria e o reino inteiro desmoronando. Eu não precisava daquilo. Eu havia construído Mas Teodoro havia dito, fique, seu pai fez mudanças. E Dulce, minha mãe, havia se reunido com Teodoro sozinha após o primeiro funeral e voltado com a aparência de uma mulher que finalmente colocou no chão algo que vinha carregando por décadas. Eu devia a ela ouvir o que quer que fosse aquilo. E honestamente, e serei direta com vocês aqui, Morretes era o único lugar onde Liz havia visto seus avós. O quintal com as margaridas, o caminho do rio onde meu pai costumava me levar para pescar nas manhãs de sábado, antes de decidir que eu não valia o tempo dele. Os 18 hectares atrás da propriedade, perto da água, onde o velho galpão de barcos ficava sob um dossel de ipês. Liz amava aquela terra. Ela a chamava de a chácara do rio. Então eu fiquei, não para lutar, não para ganhar nada. Eu fiquei porque Teodoro pediu, porque minha mãe gostaria que eu ouvisse, e porque minha filha merecia conhecer esta cidade do jeito que eu costumava conhecer, antes que o nome Meireles se tornasse algo que só importava se você nascesse homem. O escritório de Teodoro ficava no 2º andar de um prédio de pedra na rua 15, o de Novembro, 3 portas abaixo da marcenaria. A escadaria cheirava a papel velho e óleo de peroba. A mesa dele era de embuia, construída pelo meu avô. As estantes atrás dele continham 40 anos de vade mecum e uma foto emoldurada dele apertando a mão do meu pai num jantar do Rotary nos anos 90. Sente-se, Lavínia, ele disse, gesticulando para a cadeira de couro à sua frente. Ele não jogava conversa fora. Eu gostava disso nele. A leitura formal é na próxima quinta-feira. Tanto você quanto Cássio são obrigados a estar presentes. Obrigados? O testamento do seu pai tem uma disposição que só pode ser executada com os 2 filhos presentes. Eu sou o inventariante. Esses são os termos. Inclinei-me para a frente. Teodoro, o que o meu pai mudou? Ele cruzou as mãos sobre a mesa, do jeito que pessoas cuidadosas fazem quando estão escolhendo as palavras. Após as dificuldades financeiras do seu irmão, após seu pai ter sido fiador de certas obrigações e reestruturado certas dívidas, Alceu revisou uma seção do testamento. Ele adicionou uma condição para a distribuição de um ativo específico. Qual ativo? Os hectares dos fundos. Os 18 hectares ao longo do rio, incluindo o galpão de barcos, meu peito apertou. A chácara do rio. Que tipo de condição? O tipo que exige que ambos os beneficiários apresentem uma declaração financeira comprovada antes que o ativo possa ser concedido. Seu pai queria provas documentadas e certificadas de que quem receber aquela terra pode manter-la sem hipotecar, lá, dar como garantia ou perder, lá para credores. Ele fez uma pausa. Seu pai aprendeu uma coisa, Lavínia. Tarde, mas aprendeu. O que ele aprendeu? Teodoro pegou uma caneta, uma coisa pesada de prata gravada, e bateu uma vez na mesa. Que a pessoa mais barulhenta da sala nem sempre é aquela em quem você deve confiar as chaves. Ele se levantou. Quinta-feira, 10 da manhã. Traga a documentação. Traga. Cássio e Pamela se mudaram para a casa em 48 horas.
No final de semana, eles arrancaram os armários da cozinha da Dulce, aqueles que meu avô havia construído em mogno maciço com encaixe-rabo de andorinha, e os substituíram por móveis, modulados baratos de um catálogo. Pamela postou fotos no Instagram. Novo capítulo. Honrando o legado ao tornar nosso. 72 curtidas. Passei de carro pela marcenaria na segunda-feira e vi uma placa escrita à mão, colada na vitrine. Venda de espólio. Ferramentas e equipamentos. Tudo deve sair. As ferramentas do meu pai. Suas facas de desbaste, suas pleinas manuais, 30 anos. De aço cuidadosamente mantido. Cada peça lubrificada e pendurada em ordem no peça. Painel perfurado. Cássio estava vendendo tudo como lixo de bazar de garagem. Estacionei do outro lado da rua e fiquei sentada lá por 10 minutos, com o motor ligado, assistindo estranhos saírem carregando os formões do meu pai em sacolas plásticas. Eu quase fui embora, quase. Então eu a vi empurrada contra a parede dos fundos, atrás de uma pilha de madeira de sucata, a caixa de ferramentas do meu pai. A velha caixa de metal verde com a tampa amassada e o trinco de latão. O testamento a havia deixado especificamente para mim. Ferramentas manuais, pessoais e caixa de ferramentas para Lavínia. A única coisa a qual meu nome estava vinculado. Entrei. Cássio estava no balcão contando dinheiro. Ele olhou para cima. Você não é bem-vinda aqui. Aquela caixa de ferramentas é minha, eu disse. O testamento do pai lista isso. Você sabe. Ele me encarou por um longo instante. Então, deu de ombros. Pode levar. É lixo, mesmo, igual a todo o resto que ele deixou para você. A caixa de ferramentas era mais pesada do que eu esperava. Carreguei-a até o carro com os 2 braços. Coloquei no porta-malas ao lado da cadeirinha da Liz. Algo se moveu lá dentro quando a abaixei. Um raspão metálico, como um objeto, deslizando contra o forro de zinco. Eu não a abri ainda. Eu gostaria de ter aberto. Quero fazer uma pausa aqui, porque sei que alguns de vocês já seguraram uma caixa como essa. A única coisa que um dos pais deixou para você enquanto outra pessoa ficou com a casa. Se esse é o seu caso, me conte nos comentários o que tinha na sua caixa. Um anel, uma bíblia, um jogo de xícaras. Eu quero ouvir. E se essa história está fazendo sentido para você, se inscreva para que o algoritmo pare de escondê-la. Ok, de volta àquela caixa de ferramentas. E a mulher que apareceu no meu quarto de motel 3 dias depois. Tia Zélia apareceu no motel Beira Rio numa noite de quarta-feira, sem avisar, com um tapauê de caldo verde e segundas intenções. Ela tinha 63 anos, irmã mais nova da Dulce, uma secretária de escola aposentada que morou em Antonina a vida inteira. Ela usava um colete de lã, sapatos ortopédicos e uma expressão que tentava muito parecer compreensiva. Ouvi falar da casa, ela disse, sentando-se na beirada da cama como se fosse a dona do quarto. Liz estava fazendo o dever de casa na pequena escrivaninha. Zélia olhou para ela uma vez e depois voltou-se para mim. Lavínia, querida, sei que isso parece injusto, mas você precisa entender. É assim que sempre foi. O pai do seu pai fez a mesma coisa. Meu pai fez a mesma coisa. Os meninos ficam com as terras. As meninas casam e vão embora. Lá estava. O catecismo da família direto do livro de Alceu Meireles. Zélia, eu não sou casada, eu disse. Tenho uma filha de 7 anos dormindo num quarto de motel porque meu irmão jogou nossas coisas na chuva. E isso é terrível. É, mas lutar contra isso só vai piorar as coisas. Ela se inclinou para a frente. Eu abri mão da minha parte da fazenda do seu avô, 40 hectares. Eu assinei, passando para o meu irmão porque era isso que se esperava. E sabe de uma coisa? Eu sobrevivi. Você também vai. Ela falou isso como se a sobrevivência fosse o teto, como se a maior ambição de uma mulher devesse ser suportar o roubo com graça. Você queria aqueles 40 hectares, Zélia? Ela piscou. Por meio segundo, algo honesto passou pelo seu rosto. Uma faísca de velha raiva, uma velha perda, o tipo que calcifica e vira aceitação porque a alternativa é pesada demais. Não importa o que eu queria, ela disse. Importa o que funciona.
Ela deixou a sopa, deixou seus conselhos e me deixou sentada naquele quarto de motel, entendendo pela primeira vez que Zélia não estava apenas habilitando a tradição. Ela era sua vítima mais antiga. Na manhã seguinte, abri meu notebook na escrivaninha do motel, fiz um bule daquele café péssimo da máquina do quarto e voltei a ser Lavínia Meirelles, contadora registrada no CRC, fundadora de uma firma de perícia contábil, faturou 14 milhões no último ano fiscal. Liz estava sentada na cama assistindo a desenhos com o volume baixo, enquanto eu revisava um caso de fraude de uma indústria em Joinville. Os números me acalmavam. Eles sempre acalmaram. Os números não têm favoritos. Eles não se importam se você é filho ou filha. Eles apenas dizem a verdade. Ao meio-dia, liguei para a Bárbara, minha sócia no escritório. Tecnicamente a sócia diretora agora, já que eu vendi a participação majoritária, mas mantive um papel consultivo e uma parcela de capital significativa. Como está a vida de cidade pequena? Ela perguntou. Meu irmão vendeu as ferramentas do meu pai, e minha tia me trouxe caldo verde, um sermão sobre eu saber o meu lugar. Encantador. Eles ainda acham que você é assistente financeira. Eles acham que eu sou uma assistente financeira que não tem dinheiro nem para alugar um apartamento. Bárbara ficou em silêncio por um instante. Então, Lavínia, eles ao menos sabem quanto você tem na conta. Olhei pela janela para o estacionamento. Meu Honda Civic estava parado entre uma Pintre e uma Pintrius, picape e uma minivan. Ninguém em Morretes jamais havia visto o interior do meu portfólio de investimentos. Ninguém jamais havia perguntado. Eles nunca perguntaram, eu disse. E você nunca contou? Não. Por quê? Pensei a respeito. A resposta honesta era complicada. Orgulho, teimosia, o ressentimento residual de ouvir que meu trabalho era um hobby. Mas a resposta mais simples era esta, porque eu não deveria ter que provar o meu valor para pessoas que decidiram que eu não tinha nenhum antes mesmo de eu aprender a falar. Bárbara soltou um longo suspiro. Justo. Mas, Lavínia, se vai haver uma leitura de testamento e se há algo em jogo, você pode ter que mostrar esses números, querendo ou não. 2 dias antes da leitura, passei de carro pela casa na Rua das Flores para checar o jardim de Dulce. Velho hábito. As margaridas já estavam morrendo. Ninguém as estava regando. Mas não foi isso que me fez parar. Havia um homem na varanda, na faixa dos 40 anos, vestindo uma camisa polo com a logo de um banco no peito. Ele estava falando com Cássio através da porta de tela, e a voz de Cássio tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Tenso, defensivo, quase implorando. O espólio vai cobrir isso, Cássio dizia. Assim que o inventário for liberado, terei acesso a tudo. Vocês vão receber o pagamento. Senhor Meirelles, este aviso é o 3º que enviamos. O saldo da segunda hipoteca está vencido desde. Eu já disse que o espólio vai cobrir. Cássio me viu estacionada no meio-fio, e a expressão dele mudou de pânico para fúria em cerca de 2 segundos. Ele saiu, bateu a porta de tela, e o bancário recuou para o seu sedã sem terminar a frase. Eu não acenei. Não falei nada. Apenas assisti. Uma segunda hipoteca na casa que Cássio já estava tratando como sua propriedade pessoal, na casa da qual ele havia me expulsado, na casa pela qual ele dizia valer a pena lutar. Algo que meu pai sempre dizia me veio à mente. Um de seus ditados menos terríveis. Um homem que faz empréstimos usando sua fundação como garantia é um homem de pé sobre um alçapão. Eu presumia que ao seu falava sobre a marcenaria, sobre manter a empresa livre de dívidas. Mas sentada no meu carro, vendo o sedã do bancário desaparecer na rua, comecei a me perguntar se meu pai estava falando sobre o Cássio o tempo todo. Voltei para o motel. Eu não abri a caixa de ferramentas naquela noite também. Algo me dizia que eu deveria esperar até estar pronta para o que quer que houvesse lá dentro, mas eu estava ficando sem motivos para esperar. Na noite anterior à leitura, finalmente abri a caixa de ferramentas. Liz estava dormindo. O quarto do motel estava silencioso, exceto pelo zumbido do frigobar e o caminhão ocasional passando na BR 277. Coloquei a caixa de metal verde na cama e abri o trinco de latão. Dentro, uma serra de contorno, uma pequena plaina de bloco, um conjunto de
graminhos de marcação e, embaixo deles, enfiados contra o forro de zinco como se alguém os tivesse colocado lá de propósito, 3 coisas que mudaram tudo. A primeira era o lápis de carpinteiro. Não um lápis qualquer, este tinha sido apontado recentemente, e no lado plano, rabiscado na letra miúda do meu pai, AMS, para LM, Alceu Meireles, para Lavínia Meireles, e uma flecha, uma transferência, como se ele estivesse passando algo adiante. A segunda era a chave de latão, o mesmo formato daquela no meu chaveiro de couro, rachado, aquela que não abria mais a porta da frente. Mas esta chave era diferente, menor, mais velha. Eu a virei na mão e vi uma placa de metal amarrada ao aro do tipo que você encontra em armários de depósito. Estampado nela, galpão de barcos, chácara do Rio. Não era a chave da casa, nunca foi a chave da casa. Esta era a chave do galpão de barcos nos 18 hectares ao longo do rio, o lugar onde meu pai me levava para pescar, o lugar que Liz chamava de chácara do rio. A terceira coisa era um documento dobrado. Abri com as mãos mais firmes do que deveriam estar, considerando o que eu estava olhando. Era um aviso de penhora da Caixa Econômica Federal, um refinanciamento da casa com alienação fiduciária datado de 3 anos atrás, no valor de R$1.500.000. A assinatura do meu pai estava na parte inferior. Na margem, a lápis, ele havia escrito 8 palavras. Lavínia, pergunte ao Teodoro sobre os 18 hectares. Eu li 2 vezes. Então peguei meu celular e liguei para Teodoro às 23. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Você encontrou o aviso de dívida? Teodoro disse. Não foi uma pergunta. R$5 milhão, eu disse. Na casa. Seu pai refinanciou a casa há 3 anos para cobrir as dívidas do seu irmão. A empreitada do Cássio construindo casas em Paranaguá afundou. Ele se estendeu demais em 2 propriedades, pegou dinheiro emprestado com agiotas a taxas predatórias. Estava enfrentando a falência pessoal. Seu pai foi fiador dos empréstimos originais e depois refinanciou tudo usando a casa como garantia para consolidar a dívida. Sentei na cama do motel e pressionei o telefone contra a orelha. Então, a casa, da qual Cássio acabou de me expulsar, está pesadamente alienada. O patrimônio líquido dela é ínfimo. O prédio da marcenaria tem uma penhora separada, menor cerca de R$200.000 de um fornecedor que o Cássio nunca pagou. Juntos, o pacote da herança principal que seu irmão vai herdar vem com cerca de R$1,7 milhão em dívidas garantidas contra talvez R$1,8 milhão em valor de ativo. Ele está herdando um empate, se tiver sorte. Se o mercado se mantiver, o que, dada a taxa Selic atual, não é garantido. Olhei para o aviso de penhora em minha mão, a caligrafia do meu pai na margem, e os hectares nos fundos. Os 18 hectares ao longo do rio são o único ativo livre de ônus no espólio. 100 penhoras, sem hipotecas. Valor atual de avaliação, aproximadamente R$5 milhões. Seu pai sabia que se deixasse a terra diretamente para o Cássio, ela seria usada como garantia dentro de 1 ano. Então, ele adicionou a condição que mencionei. Ambos os filhos devem apresentar declarações financeiras comprovadas, e a terra passa para o filho que puder provar a capacidade de mantê-la livre de dívidas. Controle testamentário póstumo, eu disse. Eu conhecia o termo. Já tinha visto isso em casos de sucessão. Exatamente. Tem força de lei. Os tribunais do Paraná confirmam testamentos condicionais rotineiramente. Ele fez uma pausa. Seu pai aprendeu algo, Lavínia, do jeito mais difícil. Mas aprendeu. Desliguei e fiquei ali por muito tempo, segurando a chave de latão em uma mão, o lápis na outra. Teodoro ligou para nós 2 na manhã seguinte para explicar a exigência. A reação de Cássio foi imediata e barulhenta. Eu podia ouvi-lo pelo telefone, mesmo com Teodoro nos colocando em linhas separadas. Uma declaração financeira? Ótimo. Com prazer. Não tenho nada a esconder. Ele tinha algo a esconder. Ele tinha R$1,7 milhão de algo a esconder. Mas
Cássio passou a vida inteira acreditando que confiança era a mesma coisa que competência, e desta vez não era diferente. Ele entregou sua declaração, comprovada ao Teodoro ao meio-dia. Então me ligou. Só para você saber, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Já, entreguei minha papelada. A terra será minha no pôr do sol de amanhã. Eu fiquei. Eu administrei a empresa. Eu carreguei o sobrenome. Um pedaço de papel não vai mudar 30 anos do pai dizendo para a cidade inteira quem era o herdeiro dele. Ok, ou diz, traga seu oleritezinho, Lavínia, ou sua declaração do imposto de renda, ou o que quer que o pessoal da calculadora declare. Não importa. A condição do pai foi uma formalidade. Ele sabia que eu iria me qualificar. Ele registrado. Ok, eu disse novamente. Isso é tudo o que você vai dizer? Ok? O que você gostaria que eu dissesse, Cássio? Silêncio. Então, gostaria que você dissesse que entende que a terra, toda ela, sempre foi para ser minha. É assim que essa família funciona. É assim que sempre funcionou. Olhei para Liz, que desenhava um rio na escrivaninha do motel com um giz de cera verde. Eu entendo perfeitamente como essa família funciona. Eu disse, vejo você, amanhã. Desliguei e liguei para a Bárbara. Preciso de uma declaração financeira certificada até as 17 de hoje, eu disse. Portfólio completo, chancelado por contador no CRC. Resumo do patrimônio líquido na primeira página. Você vai fazer isso? Estou fazendo a última coisa que meu pai me pediu para fazer. Você terá isso em 3 horas. Naquela noite, depois que Liz adormeceu, sentei no estacionamento do motel com o motor desligado e as janelas abertas, ouvindo o rio. O Nundiaquara ficava a quase 1 quilômetro de distância, mas em noites calmas você podia ouvi-lo. Som baixo e constante, como a cidade respirando. Eu não precisava dos 18 hectares. Eu tinha dinheiro, tinha uma carreira, tinha uma filha saudável e inteligente que ficaria bem se morássemos em Curitiba ou na Lua. A parte racional do meu cérebro, a parte contadora forense, a parte que fazia análises de custo-benefício para viver, dizia, vá embora, deixe Cássio ficar com a terra, deixe ele aliená-la, perdê-la, vê-la, ser leiloada por um banco. Nada disso é problema seu. Mas a outra parte, a parte que lembrava das manhãs de sábado na margem do rio, meu pai me ensinando a dar o nó na isca, o jeito que os ipês ficavam dourados em outubro, o som que a porta do galpão de barcos fazia quando se abria em suas dobradiças enferrujadas. Essa parte não deixava eu ir. Meu pai havia escrito minhas iniciais num lápis. Tinha colocado uma chave do galpão na caixa de ferramentas que me deixou. Tinha escrito, pergunte ao Teodoro na margem de um aviso de dívida e escondido onde só eu acharia. Aquilo não foram acidentes. Foram as instruções de um homem que passou a vida inteira acreditando na coisa errada e que, finalmente, tarde demais, começou a enxergar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para a Bárbara. Envie a declaração para o Teodoro. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Já foi. R. 28.300.000 certificados pela Machado Associados, auditores independentes. Você está no jogo. Olhei para o rio. Eu não estava fazendo isso para derrotar o Cássio. Estava fazendo a última coisa que meu pai me pediu. Se isso também provasse que ele estava errado sobre tudo o que sempre disse sobre as filhas. Bem, os números não mentem. Na manhã da leitura, Pamela apareceu na porta do meu quarto de motel às 7 da manhã. Ela estava vestida como se fosse a um brunch chique. Blusa de seda, calça de linho, uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que a minha conta mensal no motel. Ela tinha um envelope pardo na mão. Podemos conversar? Ela disse, encostando-se no batente da porta com um sorriso que tentava parecer caloroso. De mulher para mulher. Deixei-a entrar porque queria ouvir o que ela diria. Liz estava escovando os dentes no banheiro. Pamela sentou na beirada da cama e abriu o envelope. Este é um termo de renúncia de herança, ela disse, deslizando-o pelo edredom. O Cássio pediu para eu trazer. Você assina isso. Abre mão de qualquer reivindicação sobre o espólio, a casa, a terra, tudo. E em troca, o Cássio vai
te dar, R. 70 mil e todas as fotos pessoais da Dulce. Olhei para o documento. 4 páginas, impressas a laser, já com a firma do Cássio reconhecida em cartório. Ele mandou um advogado preparar isso. Ele planejou. R. 70 mil, eu disse. E as fotos? É generoso, Lavínia. Dado que o testamento claramente favorece o Cássio, você gastaria mais do que isso com honorários advocatícios tentando contestá-lo. Desse jeito, todo mundo sai limpo, sem drama, sem ressentimentos. Sem ressentimentos, repeti. O seu marido jogou os tênis da minha filha na chuva. O sorriso da Pamela não vacilou, mas seus olhos sim. O Cássio pode ser impulsivo, mas ele tem boas intenções. Ele está sob muita pressão agora. Tenho certeza de que está. Dobrei o termo de renúncia e o deslizei de volta para dentro do envelope. Eu não assino coisas que não tive tempo de revisar, eu disse. E não assino coisas sob pressão em quartos de motel. Se Cássio tem uma oferta, ele pode apresentá-la através do Teodoro. Pamela se levantou. O calor sumiu. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Talvez, eu disse, ou talvez eu esteja apenas tornando as coisas honestas. Ela saiu sem o envelope. Eu joguei no lixo. Bárbara me ligou às 8h30. Declarações entregues no escritório do Teodoro. Certificadas, seladas, o pacote completo. Machado assinou pessoalmente. Obrigada, Bárbara. A voz dela mudou. Cuidado. Quando eles abrirem aquele envelope numa sala cheia de pessoas que acham que você está falida, você sabe o que vai acontecer, né? Eu sabia. Eu tinha repassado a cena na minha cabeça uma dúzia de vezes. A contadora forense em mim já havia mapeado as reações. A incredulidade de Cássio, o pânico de Pamela, a confusão de Zélia. Os números naquela declaração contavam uma história que nenhum deles jamais havia se dado ao trabalho de ler. Patrimônio líquido. R. 28 milhões e 300 mil. A quebra dos valores. R. 11. 5 milhões da venda da empresa. R. 9. 5 milhões em fundos de índice diversificados. R. 5. 5 milhões em imóveis comerciais, 2 prédios de escritórios na Grande Curitiba que eu comprei e administrei sozinha. R. 1. 8 milhão em contas de aposentadoria e reservas de caixa. Eu construí cada centavo daquilo. Nenhuma herança, nenhum dinheiro de família, nenhuma renda de marido. Apenas 17 anos, sendo muito boa em algo que minha família chamava de hobby. Eu sei o que vai acontecer, respondi. Você está pronta para isso? Olhei para Liz, que estava sentada na cama, trançando as orelhas de seu coelho, de pelúcia com a intensidade focada que só uma criança de 7 anos consegue ter. Aquela criança dormiu no motel por 2 semanas, porque o tio decidiu que ela não pertencia à casa da avó. Ela ouviu Pamela dizer, esta não é realmente a casa dela. Ela fez a própria mochila sem que eu pedisse, porque já estava aprendendo que ser uma garota da família Meirelles significava carregar seu próprio peso. Estou pronta, eu disse. Bom, me ligue depois. E Bárbara acrescentou, sim, faça-os dizer o número em voz alta. Eu quase sorri. Quase. Um rápido teste de honestidade antes da leitura. As pessoas viviam me dizendo para assinar a renúncia e ir embora. Manter a paz. Aceitar meu lugar. Talvez alguém esteja dizendo isso para você agora mesmo, sobre sua própria situação, sua própria família, sua própria herança, seu próprio valor. Então me diga, você teria assinado aquele termo de renúncia? Comente sim ou não e clique em se inscrever, porque a próxima sala em que entrei é a sala em que esperei 17 anos para sentar. Vamos lá. Escritório do Dr. Teodoro. Quinta-feira, 10 da manhã. A sala de reuniões cheirava a óleo de peroba e couro velho. Uma mesa de imbuía que meu avô construiu ficava no centro. 6 cadeiras ao redor dela, uma jarra de água e 2 pastas colocadas com precisão na cabeceira, onde Teodoro se sentaria. Cássio chegou primeiro. Terno chumbo, lenço de bolso, Rolex, refletindo a luz do teto. Ele puxou a cadeira e sentou-se como um homem prestes a receber um prêmio. Pamela entrou atrás dele, já com o celular na mão, provavelmente compondo a legenda para mais tarde. Zélia chegou depois.
agarrando a alça da bolsa com as duas mãos, usando o mesmo colete de lã que vestiu no motel. Ela acenou para mim uma vez e sentou-se o mais longe do Cássio que a mesa permitia. Eu peguei a cadeira de frente para o meu irmão. Liz estava com uma babá no motel. Decidi que ela não precisava ver aquilo. Fosse lá o que isso fosse se tornar. Na minha bolsa, ao lado do lápis de carpinteiro, senti o peso da chave de latão. E sentada ali naquela sala, com a luz da manhã caindo sobre a mesa, de repente, entendi algo que me escapou por 20 anos. A chave que meu pai me deu aos 18 anos, aquela que eu carreguei no chaveiro de couro rachado, a que tentei na fechadura da porta da frente na noite em que Cássio a trocou. Nunca foi a chave de uma casa. Era muito pequena, muito antiga. Os dentes estavam errados. Era a chave do galpão de barcos, a chave da chácara do rio. Meu pai me deu a chave dos 18 hectares quando eu tinha 18 anos, e eu passei 17 anos achando que era outra coisa completamente diferente. Teodoro entrou, fechou a porta e assumiu seu lugar. Colocou as mãos espalmadas sobre as duas pastas. Começaremos com o testamento do pai de vocês, ele disse. Depois abordaremos a sessão final. Cássio sorriu. Eu não. Teodoro abriu a primeira pasta. Último testamento de Alceu Meireles, revisado há 18 meses, testemunhado e com firma reconhecida na comarca de Morretes, Paraná. Ele leu as disposições padrão, dívidas, despesas funerárias, nomeação de inventariante, no tom plano e medido de um homem que já fez isso 1000 vezes. Então ele chegou à distribuição. Ao meu filho Cássio Meireles, deixo o seguinte: a propriedade residencial na Rua das Flores, Morretes, Paraná, incluindo todas as estruturas. A propriedade comercial na Rua 15 de Novembro, conhecida como Marcenaria Meireles, Filho, incluindo todas as instalações e o estoque restante, e todos os bens imóveis que compõem a gleba principal, conforme registrado em cartório. Cássio recostou-se. Ele não sorriu. Ele fez algo pior. Balançou a cabeça devagar, como um rei confirmando o que já sabia. A minha filha, Lavínia Meireles, deixo minhas ferramentas manuais pessoais, caixa de ferramentas. Foi isso. Uma linha. 35 anos, sendo filha do Alceu Meireles, reduzidos a uma caixa de metal verde e um jogo de formões. Zélia soltou um suspiro suave. Pamela já estava digitando no celular. Cássio virou-se para mim. As terras ficam com o filho homem, ele disse. E a frase ressoou pela sala como um sino que ele esperou a vida inteira para tocar. Sinto muito que tenha que ser assim, Lavínia. Mas o pai fez a escolha dele. Ele sempre fez a escolha dele. Eu não disse nada. Olhei para Teodoro. Teodoro me olhou de volta com uma expressão que era quase o fantasma de uma paciência. Senhor Meireles, Teodoro disse, ainda não terminamos. Cássio acenou com a mão. O que mais sobrou? Ela ficou com a caixa de ferramentas. Eu com a casa. Acabou. Não acabou. Teodoro fechou a primeira pasta e colocou a mão sobre a segunda. O testamento do seu pai contém uma seção final, e sou obrigado pelos termos do documento a ler, lá em voz alta para ambos, antes que qualquer ativo possa ser transferido. A confiança do Cássio não quebrou, endureceu. Ele se levantou, na verdade se levantou da cadeira como se estivesse prestes a fazer um brinde na própria coroação e olhou ao redor da sala. Uma sessão final, ele repetiu. Tudo bem, Leia, mas vamos ser claros sobre o que está acontecendo aqui. Ele apontou para mim. A minha irmã deixou esta família quando tinha 18 anos. Ela se mudou para Curitiba. Arranjou um emprego mexendo com números. Ela não administrou a oficina, não cuidou da propriedade, não carregou o sobrenome. Eu fiz tudo isso todo ano, todo feriado, toda vez que um cano estourava, o teto vazava, cor que o pai precisava de alguém para assinar um. Ele parou, se conteve, eu fiquei, ele terminou, e ela foi embora. Essa é a matemática. Essa sempre foi a matemática. Então ele virou-se para mim com todo o peso de 41 anos de sentimento de merecimento atrás dos olhos. Espero que aproveite ficar sem teto, Lavínia. Eu me certifiquei de que você não vai receber nada. As mesmas palavras, o mesmo roteiro. Ele disse isso no telefone 6 dias atrás.
e estava dizendo de novo agora, na frente de testemunhas, como se a repetição pudesse tornar aquilo realidade. Pamela concordava com a cabeça. Zélia encarava a mesa. Teodoro esperou. Ele esperou do jeito que um homem espera quando já leu a próxima página e sabe o que está por vir. Quando Cássio se sentou, Teodoro abriu a segunda pasta. A seção final do testamento de Alceu Meireles, ele disse, trata da disposição de uma parcela não incluída na concessão principal, especificamente os 18 hectares de terras contíguas ao rio em Morretes, incluindo a estrutura conhecida como galpão de barcos, avaliados em R$ 5 milhões. Cássio piscou. O celular de Pamela parou de se mover. Zélia levantou os olhos. Esta parcela, Teodoro continuou, está sujeita a uma condição testamentária. Seu pai adicionou uma condição que agora sou obrigado a administrar. Teodoro puxou uma única página da pasta. Reconheci o papel. Papel encorpado. Creme, do tipo usado para instrumentos jurídicos feitos para durar. Vou ler as palavras do seu pai exatamente como foram escritas, disse Teodoro. Ele ajustou os óculos. Eu, Alceu Meireles, estando em sã consciência, por meio deste instrumento, ordeno que a área de 18 hectares de frente para o rio, número de registro 041172, incluindo todas as estruturas ali contidas, não seja distribuída como parte da propriedade principal. Esta terra está na família Meireles há 4 gerações. Eu a vi ser mantida, aprimorada e honrada. Também vi outros ativos desta família serem usados como garantia, hipotecados e quase perdidos. Não vou ver essa terra ter o mesmo fim. Cássio se mexeu na cadeira. Portanto, instruo o meu inventariante a exigir que cada um dos meus filhos apresente uma declaração financeira comprovada, elaborada e certificada por um contador independente registrado no Conselho, demonstrando o seu atual patrimônio líquido e obrigações de dívida. Os 18 hectares deverão passar para aquele filho que demonstrar a capacidade financeira de manter esta terra livre e desembaraçada sem hipotecá-la, usá-la como garantia ou colocar qualquer tipo de penhora sobre ela por um período mínimo de 10 anos. Teodoro fez uma pausa. A sala estava em silêncio, exceto pelo relógio na parede. Se nenhum dos filhos atender a este padrão, a terra deverá ser vendida, e os lucros doados ao Instituto de Proteção Ambiental do Paraná. Ele olhou para cima. Passei a minha vida acreditando que as terras passam para o filho homem. Eu estava errado. A terra não vai para quem grita mais alto. Ela vai para quem consegue segurá-la. Aquela última linha. Eu senti aquilo pousar no meu peito como uma pedra atirada em águas calmas. Meu pai, o homem que me disse aos 15 anos que eu não iria ficar, o homem que nunca me perguntou uma vez sequer sobre o meu trabalho, escreveu aquelas palavras no escritório de um advogado sozinho, sabendo que as estava colocando no papel para o resto do tempo. Zélia soltou um pequeno som. Cássio não disse nada. Teodoro baixou a página. As 2 declarações financeiras foram submetidas. Passarei a analisá-las agora. Teodoro abriu 2 envelopes lacrados, lado a lado. Ele leu a de Cássio primeiro. Cássio Meireles. Declaração financeira comprovada preparada por Contabilidade em Paranaguá. Ele correu os olhos pela página. Total de ativos. Propriedade em residencial na Rua das Flores. Valor estimado. R$ 400 mil. Propriedade comercial na Rua 15 de Novembro. Valor estimado. R$ 200 mil. Veículo e contas pessoais somando R$ 11.400. Ele pausou. Total de passivos. Refinanciamento e hipoteca sobre a propriedade residencial. Saldo de R$ 1.500.000. Penhora de fornecedor sobre propriedade comercial. Saldo de R$ 200.000. Empréstimos pessoais pendentes com credores privados. Saldo de R$ 87.000. Dívidas de cartão de crédito. R$ 31.000. Os números pairaram no ar como fumaça. Patrimônio líquido, disse Teodoro, com a voz plana e precisa. Negativo em R$ 1,82. A mandíbula de Cássio travou. A mão de Pamela achou o braço dele e apertou.
Isso é temporário, Cássio disse. O negócio está se recuperando. Essas dívidas estão sendo renegociadas. Assim que o inventário for liberado e eu vender algumas coisas. Senhor Meireles, a voz de Teodoro foi baixa, mas final. A condição exige capacidade demonstrada no momento do registro, não capacidade futura projetada, não previsões otimistas. A sua declaração mostra insolvência. A casa vale 400 mil. A casa carrega 1,5 milhão em dívida que o senhor gerou e que seu pai absorveu. O senhor não herdou uma time em eles. O senhor herdou uma dívida. Cássio olhou para mim pela primeira vez desde o funeral. Talvez pela primeira vez em anos, ele realmente olhou para mim. Não através de mim, não além de mim, mas para mim. E eu vi algo que nunca havia visto no rosto do meu irmão antes. Medo, não de mim, mas do número, da matemática, da simples e impiedosa aritmética de que toda a sua vida foi construída sobre uma fundação feita do dinheiro de outra pessoa. E agora a conta estava sendo cobrada. Leia a dela, ele disse com voz rouca. Leia a da minha irmã. Teodoro pegou o segundo envelope. Lavínia Meireles. Teodoro leu. Declaração. Financeira comprovada elaborada por Machado, associados, auditores, independentes, Curitiba, Paraná. Ele virou a página. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir Zélia respirando. Total de ativos. Ele leu cada linha do jeito que lia tudo, de forma equilibrada, sem ênfase, como um homem lendo a previsão do tempo. Participação. Acionária na Meireles Perícia Contábil após a venda. R$ 11.500.000. Carteira de investimentos diversificados. R$ 9.500.000. Bens. Imóveis comerciais. 2 propriedades na Grande Curitiba. R$ 5.500.000. Contas de aposentadoria. R$ 1.800.000. Reservas em dinheiro e liquidez. R$ 150.000. Pamela soltou um som. Não uma palavra. Um som. Algo entre um engasgo e um soluço, como se o ar tivesse sido socado para fora dela. Total de passivos. Teodoro continuou. 0. Sem dívidas pendentes, sem hipotecas, sem penhoras de qualquer tipo. Ele baixou a página. Patrimônio líquido. R$ 28.300.000. O número ficou parado na sala como uma detonação que ninguém ouviu chegando. 28 milhões. Cada centavo ganhado, cada centavo meu. Cássio me encarou. A boca dele abriu, fechou, abriu de novo. Nada saiu. Zélia apertou a mão sobre a própria boca. Pamela havia ficado completamente imóvel. O celular esquecido no colo. O rosto com a cor de papel velho. Eu não falei nada. Não precisei. Coloquei a mão sobre o lápis de carpinteiro na minha bolsa, AM para LM, e esperei. Pelos termos do testamento condicional do seu pai, Teodoro disse: Lavínia é a única beneficiária qualificada. Os 18 hectares à beira do rio, incluindo o galpão de barcos, passam para Lavínia. Ele olhou para Cássio. Senhor Meireles, tem alguma pergunta? As mãos de Cássio estavam abertas sobre a mesa, os dedos espalhados como se estivesse tentando se segurar na superfície da terra. O rosto dele estava branco, a respiração estava curta e errada. 20, ele sussurrou. 28 milhões. E 300.000, corrigiu Teodoro. Porque Teodoro era um homem que acreditava na precisão. E então, os olhos do meu irmão reviraram para trás. E ele caiu. Ele bateu na cadeira ao cair. A cadeira bateu na mesa. Uma jarra de água tombou e rolou pela superfície de embuia que meu avô construiu 60 anos atrás. A água formou uma poça ao redor das pastas como uma maré lenta. Pamela gritou. Um grito curto e agudo, mais de surpresa do que luto, e se lançou na direção dele. Zélia levantou tão rápido que sua bolsa caiu no chão, espalhando moedas pela madeira. A assistente do Teodoro já estava no telefone. Ele está respirando, ela disse, ajoelhada ao lado dele, com 2 dedos no pulso. O pulso está acelerado, mas constante. Provável síncope vasovagal. Eu continuei na minha cadeira. Não me mexi, não me regozijei, não senti triunfo.
ou satisfação, ou qualquer uma das coisas que você esperaria que eu sentisse, vendo o homem que colocou os tênis da minha filha na chuva colapsar no chão do escritório de um advogado porque um pedaço de papel lhe disse a verdade sobre sua irmã. Eu me senti cansada. Senti a exaustão específica de uma mulher que passou 35 anos sendo subestimada e que acabava de ver o preço dessa subestimação ser cobrado. Pamela estava abanando Cássio com uma pasta. Zélia estava de pé contra a parede, as duas mãos pressionadas nas bochechas, encarando o nada. Teodoro estava sentado na cabeceira da mesa, de mãos cruzadas, esperando com a paciência de um homem que já vira pessoas desmaiarem antes e veria de novo. Coloquei a mão na bolsa e tirei a chave de latão em seu chaveiro de couro, rachado. Coloquei-a sobre a mesa, perto da poça d'água, perto das pastas, perto dos destroços da certeza do meu irmão. A chave do galpão, a chave da chácara do rio, a chave que meu pai me deu aos 18 anos, no dia em que fui embora, no dia em que ele disse: "Para quando você vier, em casa." Eu voltei para casa e a terra veio comigo. A ambulância chegou em 11 minutos. Até lá, Cássio já estava sentado numa cadeira, com uma compressa fria na testa, e Pamela pairando ao seu lado como um guarda-costas que foi pego dormindo. Os paramédicos verificaram a pressão dele, jogaram uma luz em seus olhos e recomendaram que procurasse um médico. Ele recusou ser transportado. Claro que recusou. Os homens da família Meireles não andam de ambulância. Quando os paramédicos saíram, Cássio olhou para mim do outro lado da mesa com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva, nem confiança, mas algo cru e desmoronando, como uma parede cuja argamassa foi arrancada. "Você sabia", ele disse. "Você ficou sentada aí e sabia. Eu sabia que tinha construído uma carreira, sabia que tinha ganhado meu dinheiro. Não sabia que isso importaria nesta sala até uma semana atrás. Você escondeu isso. Você nos deixou. Você me deixou. Queria que eu parecesse um tolo. Você parecia o que escolheu parecer, Cássio. Eu não fiz uma única escolha por você." O maxilar dele tremeu. E então a autopiedade chegou. Bem na hora. Eu fiquei, Lavínia. Eu fiquei e cuidei da marcenaria. E fiz tudo o que o pai pediu. Eu desisti. Eu dei tudo a esta família. E agora estou afundado e você está sentada em cima de 28 milhões. E a terra? A terra vai para quem não vai perdê-la. Aquela não fui eu. Foi Zélia. Todos se viraram. Ela ainda estava de pé encostada na parede, de braços cruzados, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas linhas ao redor da boca. Eu abri mão de 40 hectares. Ela disse com a voz fina. Passei para o meu irmão porque era a regra. Os meninos ficam com a terra. E isso engoliu a minha vida. Cássio, essa regra engoliu a minha vida inteira. Ela limpou o rosto com as costas da mão. O seu pai estava errado. O meu pai estava errado. E eu estava errada por dizer a Lavínia que aceitasse isso. Ela olhou para mim. Me desculpe, ela disse. E eu acreditei que ela estava sendo sincera. Mas ser sincera e ter feito algo a respeito eram coisas diferentes. E Zélia sabia disso tão bem quanto eu. 3 meses depois, a casa na Rua das Flores foi a leilão por alienação fiduciária. Cássio não conseguiu pagar o refinanciamento da casa que meu pai havia feito para salvá-lo, e o banco enviou o aviso em novembro. Pamela se mudou 2 semanas antes do leilão judicial. Ela levou os armários modulados que instalou sobre os originais do meu avô. Só deixou a clarabóia de vitral acima da porta porque era pesada demais para carregar. Cássio contestou o testamento condicional. O advogado dele entrou com a moção. Teodoro respondeu anexando o testamento, a condição, as declarações comprovadas e um memorial de 8 páginas sobre a jurisprudência do Paraná em relação às disposições testamentárias. A moção foi rejeitada em 16 dias. A decisão do juiz tinha um parágrafo. Terminava com: a condição imposta pelo testador é clara, lícita e exequível. Cássio parou de me ligar depois disso. Zélia me enviou um cartão no Natal. Sem mensagem, apenas assinou o nome. Eu não respondi, mas também não o joguei fora. Algumas dívidas levam mais tempo para prescrever do que outras.
Em janeiro, levei Liz até a chácara do rio pela primeira vez desde a leitura do Testamento. Os ipês estavam secos, o rio estava alto e cinzento, e a porta do galpão travava nas dobradiças do mesmo jeito de sempre. Usei a chave de latão. Ela girou suave e fácil, como se estivesse esperando. Lá dentro, as varas de pescar do meu pai, uma cadeira dobrável, uma lata de café cheia de anzóis e chumbadas, e o cheiro de cedro. O mesmo cedro da marcenaria, da caixa de ferramentas, de todo sábado de manhã que passei ali como uma menina, antes do meu pai decidir que eu não valia o seu tempo. Liz correu até a beira da água e atirou pedras enquanto eu sentava nos degraus do galpão de barcos e apontava o lápis de carpinteiro com um canivete. AM para Leme. Desenhei uma linha em um pedaço de madeira. A primeira linha da planta de uma pequena oficina de carpintaria que eu vou construir aqui para a Liz, para que ela tenha um lugar onde o nome dela signifique alguma coisa. Espero que aproveite ficar sem teto, Cássio havia dito. Olhei para os 18 hectares de terras contíguas ao rio, livres e sem dívidas, e pensei, estou em casa, o valor não é entregue a quem grita mais alto, a quem ficou ou a quem nasceu com o sobrenome certo no corpo certo. O valor é medido por aquilo que você consegue carregar sozinho. E o meu pai aprendeu isso tarde demais para me dizer na cara, mas bem a tempo de colocar no papel. Essa é a minha história. Uma caixa de metal verde, 18 hectares, e um irmão que descobriu, tarde demais, o que o nada realmente significava. Se uma família já disse que você não seria nada na vida, se disseram que a terra, o nome e o legado não eram para você segurar. Vá construir algo que só você consiga crer. E então volte aqui e me conte. Deixe um comentário, se inscreva no canal e vejo vocês na próxima.